Agora, ainda mais um desdobramento dessa questão dos atos golpistas, teve uma nova fase da Operação Lesa Pátria. A polícia mirou um possível financiador dos ataques do dia 8 de janeiro. O Supremo autorizou a PF, então, mandado de busca e apreensão. Hoje, em Itapetininga, aqui no interior de São Paulo, no âmbito da Operação Lesa Pátria, com o intuito de identificar um possível financiador dos atos golpistas de 8 de janeiro. O alvo da operação é Milton de Oliveira Júnior. Ele é empresário e dono de uma rádio que foi afiliada, não é mais, da Jovem Pan. Ele havia declarado ao vivo ter financiado golpistas que participaram dos atos. E tem um trechinho do vídeo dele aí, né? Vamos ver. Patriotas aqui de Itapetininga poderiam ser prejudicados. Eu contribuí, deputada. Pode me denunciar. Eu contribuí, entrego o recibo para a senhora. Pode vir buscar aqui. Eu ajudei. Não tenho medo de assumir o que eu faço. Tá lá. Se eu tiver que ser preso porque eu ajudei alguns patriotas a irem para Brasília fazer protestos contra um governo ilegítimo, que eu seja preso, deputada. Não há problema nenhum. Não há problema. A gente tem que assumir os compromissos que a gente faz. Eu não tenho medo da justiça. Eu contribuí, deputada. Se a senhora quiser, eu mando no teu WhatsApp depois os recibos de Pix. Quer? Eu mando. Não tem problema não, tá lá com o meu CPF. Tá? Muito bem. E com relação à injustiça, deputada e jornalista Fábio Arruda, eu gostaria de pedir para o Ferrari colocar lá no vídeo algumas matérias que eu peguei aqui, já que vocês... Bom, tá aí então o Milton Júnior. Ele pediu? Exatamente. Mas essa fala dele foi em abril e ele estava se referindo à deputada federal, a Simone Marchetto, do MDB aqui de São Paulo, e disse não ter medo da justiça. Tá aí, né? Ele falou com todas as letras que financiou, perguntou até se não queria o recibo do Pix que ele fez nas palavras dele, né? Os manifestantes, né, que iam fazer manifestação contra um governo ilegítimo, nas palavras dele, né? Ilegítimo como? Um governo eleito democraticamente, as pessoas foram, votaram e escolheram um. Tinha dois no final, um ganhou por uma pequena maioria. Então, num processo, né, que é o nosso sistema eleitoral extremamente seguro. As que elegeram Bolsonaro em 2018. Exatamente. Que elegeram também outras tantas vezes Bolsonaro como deputado, a família toda dele, as mesmas urnas que serviram para eleger os filhos, o filho vereador, o filho deputado, o filho senador. Em 22, elegeram governadores aliados do Bolsonaro em boa parte dos estados do centro, sul, sudeste. Mesmo sistema eleitoral que elegeu Tarcísio, Romeu Zema, Ratinho Júnior e vários outros governadores aliados de primeira, Cláudio Castro, governadores aliados. Fez a maior bancada, o partido do ex-presidente Bolsonaro, o PL, fez a maior bancada do Congresso graças às mesmas urnas eletrônicas. Eu fico surpreso em ver uma pessoa falar isso, né? Eu financiei, sabendo que... E batendo no peito, né? Batendo no peito, primeiro, ele parte de um pressuposto completamente equivocado, que é uma eleição ilegítima, ou seja, né, fraudada, mentirosa, que deveria ser anulada. Tá errado. Não foi, não é, isso é um fato. Né? E depois ele dizendo que eu contribuí, sim, sabendo que aquilo é uma confissão de crime. Pode vir me prender. E aí, na hora que tiver a prisão, também vai se dizer arrependido? Muitos desses financiadores, Tramontina e Marcela, têm dito, em juízo inclusive, quando é o caso, né? Quando tem um processo, que às vezes também tem um julgamento ali, um rito meio sumário sendo feito. Eles têm dito que fizeram doações para uma manifestação contra o Supremo, contra o governo, mas não para uma depredação, para uma tentativa de golpe. Eles têm argumentado isso. Várias pessoas têm dito isso. Olha, houve uma convocação para doações para ajudar aliados de Bolsonaro que queriam fazer um protesto em Brasília. Aí você pode argumentar que um protesto em Brasília contra o Supremo, contra o Executivo, desde que não atente contra a democracia, ele é permitido, né, dentro da lei. Agora, fica difícil explicar depois, vendo o que aconteceu e como é que foi organizado esse ato de 8 de janeiro, que você ali na ponta da linha tivesse feito uma doação
em prol da democracia. Eu acho que hoje está difícil, ainda mais hoje, já passado o 8 de janeiro, eu acho que personagens como esse comunicador aí que publicamente fez uma convocação, estou aqui, eu passo no Zap, o Pix e tal, eles poderiam hoje fazer um movimento, olha, eu doei, eu fiz o Pix, mas eu não sabia que era aquilo. A gente não tinha essa percepção, como muitas pessoas estão dizendo agora em juízo. Lá, os que foram detidos. Estou dizendo assim, nós participamos de um ato que nós não tínhamos a clareza da dimensão dele. Queria descambar para uma invasão da sede dos três poderes. Mas né? na hora que ele fala governo ilegítimo, né? Então, ele tinha essa oportunidade, ele manteve. Ele falou assim, eu sabia o que era um protesto para derrubar o governo, né? Se ele considera o governo legítimo, vai a Brasília não é para você bater palma, é para você tentar um movimento de ruptura. Então, falta de oportunidade não está havendo. As pessoas têm a oportunidade de argumentar, mas tem alguns casos que parece que o cara procura o enfrentamento, o embate, aí parece que vira um troféu para ele dizer, olha, eu fui corajoso, eu peitei o Supremo, né? E aí as consequências vêm depois, né? O problema disso, né? Quando você não mede o que você faz, você tem que responder, e eu acho que nesse aspecto, a posição do ministro Alexandre de Moraes, que desde o começo foi muito rigoroso com quem financiou, quem participou, quem estimulou, seja no grupo do WhatsApp, seja com doações, seja com articulação com setores da economia e tal, de mostrar que vai atrás vai encontrar o caminho do dinheiro, né, o caminho dos recursos, ela foi muito importante para inibir novas tentativas semelhantes, novos movimentos que pudessem acontecer com esse tipo de financiamento, esse tipo de crowdfunding, né, que você faz lá uma vaquinha entre os aliados para criar um movimento mais robusto. Se não for, acho que a posição do ministro Alexandre de Moraes foi muito decisiva nesse caso, para não deixar margem assim, se você provocar e se você financiou, você vai ser descoberto. Não há possibilidade de quem financiou ficar passar o largo. Exato, ficar impune. Né? Então acho que esse você movimento... viu o deputado de Santa Catarina, que recentemente disse também na tribuna que ele financiou. No dia seguinte ele já tinha um advogado contratado que entrou com um mandado de segurança no Supremo para que ele não fosse preso. Imediatamente preso. Nossa, porque também falou bobagem. Ele chegou publicamente e disse, eu financiei sim. A mesma história. Eram patriotas que estavam lá lutando pelo Brasil, um país livre. Como pode, né, gente? No dia seguinte já tinha advogado defendendo ele, porque vai dar rolo. Acompanhando a CPI, a gente tem a percepção de que aqueles acampamentos em instalações militares, né, que foram ganhando corpo desde o dia 30, posterior à eleição até o final do ano, muita gente que estava ali, houve uma preocupação hoje do general lá na CPMI de dizer que nunca se falou, a história de golpe nunca saiu da minha boca, né? Porque na narrativa do bolsonarismo não era golpe de fato, era uma intervenção. Eles queriam invocar um artigo da Constituição que não garante ao Exército esse poder moderador que alguns acreditavam existir. Para fazer uma intervenção militar. Não é? Você perguntava a qualquer pessoa que estava lá na porta dos quartéis, eles falavam assim, não era ilegal, era usar a Constituição, era dentro das 4 linhas. Que eles sempre falavam, vão jogar dentro das 4 linhas. Você tem um artigo da Constituição que permite esse entendimento, vamos recorrer a ele. Era isso que estava sendo articulado. Então é evidente que ninguém fala em golpe. E o que diz o artigo? Não era um golpe. Bolsonaro era presidente da República, vai dar um autogolpe? Não era um golpe na visão deles, né? Era uma intervenção, era uma decisão que teria que partir do comandante, comandante em chefe das Forças Armadas, que é o presidente da República, né? Mas para cumprir um artigo da Constituição. Como também até hoje a gente ouve, né, essa tentativa de recontar a história do golpe de 64 como se fosse uma revolução, uma intervenção militar constitucionalmente validada pelo Congresso. O próprio Bolsonaro, sido uma ditadura, o próprio Bolsonaro diz isso, teve sessão do Congresso validando a decisão, não foi? Não teve... Fábio, só para explicar, o que diz o artigo para quem acompanha? Não, o artigo 142, se eu não estou enganado, tá? Da Constituição. Esse que número, ele fala sobre o papel das Forças Armadas. E tem um entendimento de que ali meio elástico, uma compreensão meio elástica daquele artigo, que alguns juristas resolveram subscrever, que esse artigo permite às Forças Armadas, permitiria ao Exército exercer o poder moderador, ou seja, o Exército não é um poder, não tem um quarto poder na nossa Constituição, são 3 poderes. E a leitura enviesada que se faz desse artigo é de que o Exército seriam, as Forças Armadas, né, Exército, Marinha Aeronáutica, o Alto Comando, seriam um quarto poder, inclusive teriam esse poder moderador sobre os outros 3. O que é uma leitura completamente equivocada do artigo. E que poderia ser artigo que poderia ser utilizado, em tese, por essas pessoas que defendem essa posição, poderia ser utilizado num momento de caos. Exato. Ou de convulsão rebelião
opinião social. pública, de convulsão E aí tinha social, um contexto de descontrole das forças, das autoridades legalmente constituídas. Se então a as gente Forças for olhar Armadas tomariam a frente e usariam, Pra restabelecer aspas, a ordem. esse poder moderador para restabelecer Gente, Isso a que ordem. aconteceu em dezembro em loucura. Brasília foi assim, teve 2 episódios muito sérios. Primeiro foi aquele quebra-quebra no dia da diplomação do presidente Lula, que ali na frente da Polícia Federal, depredação, e terminou em carros incendiados em frente ao Brasília Shopping. E depois teve a tentativa de estourar uma bomba no aeroporto de Brasília na véspera do Natal. Sim. Inclusive personagem que foi ouvido pela CPMI também há 2 dias, né? Esse não falou nada. Esse não falou, mas também ele foi massacrado pelos difícil falar parlamentares. Então, veja, esse contexto, assim, aparentemente vinha sendo construído pelos mais radicais. A gente não pode dizer se tinha um envolvimento direto do ex-presidente Bolsonaro, porque ele, de fato, se silenciou. Né? Mas esses radicais estavam construindo ali um momento de convulsão, de enfim, colapso da segurança. E ali, por isso que a discussão muito em torno da omissão, suposta omissão da Polícia do Distrito Federal, a Secretaria de Segurança do DF, que está um pouco no olho do furacão também nessa crise, para que fosse criado ali tamanha exasperação política, institucional na capital, que exigisse uma intervenção. Ali uma GLO, que eles falam, né, garantia da lei e da ordem, e aí criar um clima para, no evento, não tem como controlar, tem que chamar o poder, evocar o poder moderador das Forças Armadas. Não, era um pouco isso que estava sendo discutido. Por isso que ninguém assume que é golpe, porque não é golpe, na visão deles não é um golpe. Imagina, ninguém quer fazer golpe aqui, a gente ia seguir a Constituição. Né? Então essa que é olhando um pouco a CPMI, alguns personagens parece que ainda estão naquela concepção. Né? Alguns estão tentando defender esse argumento de que era possível fazer uma intervenção dentro da Constituição, o que a gente sabe que não era. Né? Não tem base legal nenhuma. E as Forças Armadas não são um poder, né? Não existe isso. Assim, a gente tem que ser justo. O alto comando não aderiu a essa pauta. Não. Né? A discussão que existe, a crítica que existe hoje do Palácio do Planalto em relação à conduta dos militares é que assim, eles foram lenientes com os acampamentos, eles não desmobilizaram os acampamentos. Né? Esse pode ser criticado, essa conduta. Esse é um tema que pode ser debatido. E nos acampamentos, publicamente se pedia intervenção militar, Tinha a gente rezando do Exército. Tinha gente rezando, tinha gente pedindo para os ETs, né? Tem aquela coisa dos ETs. Tinha isso. Era um negócio meio, assim, nonsense que estava acontecendo. Mas era verdadeiro. As pessoas estavam lá em luto e com a bandeira verde e amarela, vestiram. Elas acreditavam. Tinha uma crença por trás daquilo. E aí os militares, aqui não teve agressão, não teve violência, então eu não posso. É uma área de segurança nacional, as instalações militares são todas circundadas por áreas de segurança nacional. Então, assim, se não houver vandalismo, depredação, eu não vou retirar. Essa era uma leitura quase consensual ali no alto comando. Mas a gente não pode dizer que algum oficial da ativa, principalmente aqueles que comandam tropas, tenha manifestado qualquer tipo de aderência a esses movimentos de ruptura institucional. Eu não tenho notícia, e a gente tem que ser justo. Né? Porque se havia politicamente algum tipo de movimento para deflagrar esse processo de, enfim, reinterpretação da Constituição, ele nunca teve guarida, pelo menos, do alto comando das Forças Armadas. Aliás, isso está muito presente nas conversas de WhatsApp que foram captadas, né? Que foram na troca de conversa do Mauro Cid com o coronel. Quer dizer, tudo isso está lá presente. O alto comando não aderiu, então não tem como o presidente Bolsonaro na época. E aí você pergunta, né? Mas e se aderisse? Então teria, Exato, né? Mas, isso mostra também que teve um certo grau de responsabilidade, no caso, felizmente, eu acho que foi um caminho correto adotado pelo alto comando, de não aderir a uma teoria de derrubada de governo, né? Porque se houvesse um ambiente em que a maioria dos generais da ativa, dos almirantes e dos brigadeiros da ativa ali tivessem comprando essa tese, certamente a gente estaria num... E assim, a gente vai recontar essa história algumas vezes ainda, mas o mês de dezembro foi um mês muito no limite. A linha estava muito tênue, né? Se a gente for voltar à transição, quando o então presidente eleito Lula escolhe o ministro José Múcio para assumir a defesa, o ministro José Múcio tinha uma clareza de diagnóstico que o ambiente estava muito tóxico e muito difícil. E ele fez o seguinte combinado com o presidente Lula. Para nomear os comandantes das forças, eu tenho que seguir
a hierarquia. Eu tenho que seguir a ordem cronológica, porque tinha lá, não, mas tal comandante é aliado ou é oposição. E na época o argumento do ministro Múcio era o seguinte: se eu sigo a ordem cronológica, hierárquica, ou seja, general de 4 estrelas, mais antigo vai, por antiguidade, vai assumir o comando, como ele fez, durou pouco o comandante, mas ele fez isso, eu transmito para as Forças Armadas a ideia de que está sendo seguida a institucionalidade. Que não tem uma interferência. Não tem decisão do presidente Lula. A decisão, assim, segue a ordem cronológica, a ordem de antiguidade. Ele operou isso aí... Era uma forma, inclusive, de tentar reduzir tensão. Isso, com muita oposição do PT, tá? Dentro do PT, não, o Múcio está louco, tem que botar alguém nosso, tem que matar agora esse problema do bolsonarismo aqui agora nas Forças Armadas. Ele insistiu e conseguiu fazer valer a sua vontade, e o Lula... com muita dúvida, né? A gente ouve os bastidores daquele momento, ele tinha dúvida, será que é o momento de a gente já trocar já o comandante numa linha mais de, enfim, apoio às instituições, à democracia e tal. E aí, como o Múcio conseguiu fazer valer a sua vontade, ele foi acusado depois pelo comandante do Exército, que foi trocado 15 dias depois do 8 de janeiro, 15 dias ou uma semana, agora não tô... Na sequência do 8 de janeiro, o presidente Lula trocou o comando do Exército, né? Mas aí tinha uma questão de saúde do comandante anterior, mas no fundo é que ele via uma certa omissão diante do 8 de janeiro. Né? Mas quando você conversa com o ministro Múcio até hoje, ele diz assim: alguns movimentos que a gente fez na transição foram fundamentais naquele momento de dezembro para neutralizar qualquer ideia um pouco heterodoxa que pudesse surgir ali no alto comando. Então, seguir a ordem de antiguidade foi uma decisão que pode ter tido um custo político para ele, José Múcio, que ele foi atacado dentro do PT, dentro do governo por ter feito isso, mas que pode ter salvado, pode ter criado ali uma blindagem para esse processo de aderência. Posteriormente mostrou-se eficiente. Porque o presidente depois conseguiu trocar, né? Ele trocou porque tinha um argumento. Falou, peraí, primeiro, tinha a questão já de saúde do antigo comandante, e também tinha o fato de que pairava sobre o comando do Exército uma dúvida sobre como é que foi a desmobilização no 8 de janeiro. Às vezes a gente esquece que a noite do 8 de janeiro foi muito tensa em Brasília. Quando teve aquele movimento da polícia de tentar desmontar os acampamentos, e aí uma ordem do comandante lá para não desmobilizar, do comandante do Exército, que foi trocado depois, teve uma tensão ali, teve os telefones ali naquela noite a gente chegou à madrugada de domingo para segunda sem saber direito quem estava controlando a situação. A gente esquece um pouco disso, mas foi uma noite a madrugada ali do dia 9, marcada por essa insegurança. Então, recontar essa história, eu acho que está sendo importante na CPMI, resgatar um pouco os personagens que participaram daquele bastidor, daquelas conversas, inclusive quem não estava lá, que deveria estar, secretário de Segurança, aquela discussão que toda tem em relação ao ex-ministro Anderson Torres. E como a gente não sabe CPI como ela termina, sabe só como ela começa, de repente, num desses depoimentos, você pode trazer alguns elementos que podem, inclusive, auxiliar no processo de investigação que corre fora do Congresso, que o Supremo está investigando, que o ministro Alexandre de Moraes está conduzindo lá, dentro daqueles inquéritos que ele conduz, um deles, que é o dos atos antidemocráticos, abarcou todo esse processo do 8 de janeiro. Então, a CPI pode acabar surpreendendo no sentido de fornecer alguns elementos que não estavam previstos lá na ocasião em que ela foi instalada. Que ela foi instalada como instrumento da minoria, da oposição, para investigar uma suposta omissão do governo. E, de repente, como o governo conseguiu fazer uma ocupação política dela, ela pode se virar contra a oposição. Agora aqui, né, acho que até uma ingenuidade, né, abrir essa CPI achando que vai pro lado do governo e não da oposição, sendo que eram apoiadores do Bolsonaro, né? Claro, era o governo Lula que estava naquele momento, mas assim, tinha muita gente que ainda, abaixo, né, ainda era do governo Bolsonaro.